Eu, quando fiz o meu, já contei essa história aqui também, né? Você chega ali, eu terminei bem antes, não é que eu tive problema com o tempo, eu estava conservador com o tempo e eu estava muito inseguro, estava muito nervoso no começo da prova, muito. Tanto que naquela época, lá atrás, tinha aqueles não era nem vírus, assim, umas brincadeiras que você ia tentar clicar no botão com o mouse para avançar a tela ou para não sei o que, e o botão começava a correr do mouse, você ia atrás dele e tal, e você nunca conseguia clicar. E quando eu sentei na frente do computador lá no centro de prova, sentei na frente, a tela abriu e aí apareceu assim um botão, né? Clique aqui para começar. E já um reloginho reduzindo o tempo, já começou acho que com 5 minutos só, né? Então, pô, já sentei nervoso ali, já aparece o botão, se você não clicar aqui, a prova vai ser encerrada, né? E o meu medo era ir com o mouse e o negocinho começar a correr, acho que fiquei com medo de ter pesadelo com aquilo depois. E aí estava bastante nervoso, lia, relia, naquela época você tinha que clicar para pedir a tradução, aparecia lá em inglês, aí abria um pop-up, aí você lia a tradução do pop-up, voltava para o inglês, respondia lá e tal. E eu lia e relia e tal, até que chegou no momento que eu vi que eu estava atrasado em relação ao meu planejamento, estava no limite ali para a prova, e aquilo me deixou mais nervoso ainda. Aí eu passei para a próxima questão, era uma questão muito rápida e fácil. Eu respondi, passei para frente, respondi, passei para frente. Eu fiz 10 questões numa tacada, assim, muito rápido, sem voltar para ler, sem. E aí eu olhei no relógio de novo e fiz a conta. Falei, nossa, agora eu estou sossegado. Aí acho que aquela adrenalina baixou, foi embora. Terminei a prova, naquela época era contínuo, você não tinha esses blocos, então era o tempo contínuo. E eu terminei sobrando mais de meia hora. Aí eu tinha marcado algumas para revisão e tudo, aí fui voltando, olhando, aí quando tinha diagrama de rede eu gostava de fazer, eu fiz de novo, para conferir, fui gastando tempo, aí faltando uns 20 e poucos minutos, aí eu falei, não, vou encerrar. Mas você sempre está na insegurança, não sabe se está indo bem, não está indo bem e tal. E aí eu cliquei para encerrar, pensando assim, aí eu vou clicar e já vai aparecer. Não, foi para pesquisa de satisfação. Eu já falei aqui, o PMI é muito esperto. Pesquisa antes da satisfação, antes de dar o resultado. Se você souber que você reprovou, você não vai responder igual. Aí responde a pesquisa e tal. Falei, agora vai. E daí o reloginho ficou, e ficou, e ficou. Falei, meu Deus do céu. Aí demorou uns 2 minutos, assim, eu aquela ansiedade até que apareceu e tal. Então agora ficar até 5 dias úteis para você receber o resultado é complicado. Mas um pouco foi da equalização que eles fizeram com o pessoal que está fazendo em casa, porque acaba dando problema, né? Eles checam as imagens, vê de fato se não tem interferência externa e tudo mais, então acho que eles deram uma ajustada aí para ficar igual, mas é mais um passo aí de ansiedade na prova, né? André, e só fazendo um parênteses, que eu acho que uma dica importante para quem vai fazer é assim, eu reparei, porque eu fiz, diferente do Ricardo, né? Eu fiz muito simulado. Fiz, assim, eu não aguentava mais fazer simulado. Falei, chegou uma hora, eu falei, não, chega, agora é a prova. E, e daí eu falei assim, só que eu percebi que isso se repetiu na prova. Assim, o simulado eu até achei mais técnico, um pouco mais difícil que a prova. Questão de conteúdo, etc., que a responsabilidade que o simulado te chama. Mas, assim, essa pegada assim, de ler, da interpretação e você responder rápido, isso o simulado te dá. E uma outra coisa que eu reparei bem importante é porque assim a maioria das questões, pelo menos na minha experiência, é que ela te dá um contexto, só que o ponto chave da questão para você conseguir responder com assertividade sempre está no último momento da questão, na última frase, sempre no final. Então, às vezes, você passa o olho rapidamente, né? Ou se perde muito tempo lendo toda a questão. Claro que tem o contexto ali, mas o que importa realmente está no final ali. Então, eu já pegava isso, lia, entendia o contexto e prestava atenção no final da questão. E daí já olhava as alternativas. Isso fez muita diferença e deu certo, né? Bom, é mais uma dica bacana aí. Exato. Vocês recomendariam alguma estratégia específica para lidar com as questões situacionais da prova? Eu lembro que o Eduardo falou que uma das ações é você trabalhar a eliminação. Sempre vai ter pelo menos uma ou duas ali que você consegue eliminar. O que vocês falam, assim, como é que foi a abordagem para vocês? Porque são, como vocês trouxeram, são 180 projetos que você tem que entender o contexto no piscar de olhos e escolher a melhor resposta.
tinha algum tipo de técnica que vocês desenvolveram para isso? Algum processinho que vocês faziam para cada questão? Como é que foi isso? André, como o Eduardo falou, a prova é tão longa que você entra no automático, né? Você entra num flow de vir resposta e etc, né? Mas geralmente, né, e eu coloquei praticamente em todas, é aquela resposta para resolver o problema mais rápido, né? Então, não sei se o Eduardo pensa diferente, mas porque tem várias alternativas que ele falou são extremistas ou ainda tem uma outra instância para resolver, né? Então, geralmente, assim, eu coloquei muito respostas em soluções mais rápidas, né? Que, assim, para que seja resolvido o conflito ou a situação o mais rápido possível, né? Então, talvez esse seja o caminho, né? Mas é muito relativo falar isso agora, mas para mim, eu usei essa técnica, né, e coloquei geralmente para resolver o problema de forma mais rápida, né? E da melhor forma, né? Tipo, sem ser extremo, né? De demitir, sei lá, de trocar na hora já, entendeu? Então tem algumas questões em relação a isso. Eu concordo com o Ricardo. Eu acho que até o próprio conteúdo do PMI, quando você estuda, ele, ele comenta, né, que tudo que você deixa, ele se posterga, né, o conflito, ele tende a ter um incremento de conflito, né? Então isso é muito pior, né? Então quando você pega ali na fonte, na raiz e já trata o conflito, é isso que você tem que levar para a prova. Você nunca não, né? É muito forte falar nunca, mas a maioria das vezes você não leva, se resolve o conflito no menor no menor espaço de tempo. E outra questão também é você saber quando escala o problema as questões extremistas, né? Demitir o cara, etc. Eu acho que são coisas bem visíveis na prova, depois que se passa pelo processo de estudo, de preparação, que você logo identifica na prova e fala, cara, isso daqui não tem como ser, não vou marcar. Então é muito do teu feeling, né? No momento. E você sente realmente aquela questão, assim, você entra no, na questão ali, no ambiente, parece que ela te gera um ambiente, assim, mesmo que você não sei nem explicar direito, que você toma a melhor decisão ali, tá certa aquela resposta ou não, né? Mas você tem que sentir mesmo o que a questão tá te provocando. É muito isso. André, em geral, né, tem duas respostas absurdas, que você já mata logo de cara, aí você fica naquela 50%, né? Então, aí com o seu estudo, né, com a sua bagagem, você consegue responder da melhor forma. Geralmente duas você já descarta de vez já, então fica até mais fácil, né, Eduardo?